a minha inclinação é pela Europa, mas pode ser que eu esteja enganado, porque são debates muito complicados que precisam ser aprofundados. Antes de responder essas indagações, a minha intervenção foi mais em levantar perguntas do que respondê-las. Eu acho que não dá para, com satisfação e com tranquilidade, ir aos detalhes de se vamos fazer isso de uma maneira ou outra, através de mecanismos de operação comercial específicos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador José Botafogo Gonçalves, pela sua substancial contribuição, e ato contínuo, passamos imediatamente para o senhor Carlos Afonso Vieira Antônio Gamboa, vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. Tem Vossa Excelência a palavra por 15 minutos. Muito obrigado, deputado. Eu vou tomar 30 segundos, primeiro pela minha emoção em estar de novo nesse auditório, já que me foi dado durante a minha vida uma oportunidade de zelar por esse patrimônio de Villegagnon. Eu não podia deixar de manifestar aqui e cumprimentar o atual comandante dessa escola, porque regressando a esse auditório a gente tem a satisfação de ver que ele certamente está mais cuidado do que quando eu fui comandante. Meus parabéns ao grande Pompeu. De maneira diversa do embaixador Botafogo, eu vou me cingir a essas perguntas, porque também tive uma sorte muito grande de uma etapa da minha vida. Não sou empresário, né? Eu sou oficial da Marinha, mas me liguei, desde que fui dirigir o então Centro de Eletrônica, às indústrias nacionais. E tem um conceito de que o industrial é visto, muitas vezes, pelo governo, até talvez tenha um fulcro religioso. Nós, uma nação católica, quem enriquece um pouco no Brasil, quem é bem sucedido, olha, tem algum problema. Ou ele tem uma ONG, ou ele tem algum problema. Como os industriais não têm ONG, eles talvez tenham algum problema. E isso fez com que a minha geração, e essa geração que está agora, e este encontro, neste auditório, está modificando isso aqui, fazendo uma quebra de um paradigma enorme, certo? Isso aqui era impensável no meu tempo de serviço ativo na Marinha, certo? O empresário, ele queria lesar talvez o governo, queria tomar o dinheiro do governo, quando isso não é verdade, certo? Eu vou fazer uma afirmativa aqui que eu sou absolutamente convicto. Não existe país de primeiro mundo, país forte, que não tenha, respaldando a diplomacia, está no lado direito dessa mesa, uma força militar forte que a suporte. Se isso não for verdade, a gente encerra. E por isso até o equilíbrio da mesa, né? A mesa está, certo, com a parte diplomática de um lado e a parte militar da outra. Mas então vamos ver como é que, conversando, como é que nós podemos usar esses mecanismos para dar suporte a essa base, a essa soberania que a gente tanto quer legar para gerações que vão nos suceder. Exemplo de 10 segundos, o Paquistão, certo? Um país que perdeu um pouco a sua soberania quando 4 helicópteros de uma nação maior foram lá, pegaram o inimigo público número 1, tomaram um helicóptero, ficou com avaria, pega, taca fogo, mete gasolina naquele helicóptero, decolou o outro, eles só souberam 2 dias depois. Que soberania tem esse povo perante o mundo? E a gente quer ter a nossa soberania. Nós somos pacíficos, como disse o embaixador, mas queremos que o nosso pré-sal seja nosso, que a Amazônia, com 9 países, mas a maioria dela é no Brasil, que ela seja nossa, que o aquífero seja aqui do Brasil. Nós já usamos desde a década de 80 esse mecanismo, certo? Que tem um nome bonito, né? Offset. Hoje de manhã eu fui até procurar no Google se achava uma definição mais moderna de offset. Que compensação era essa, né? O que era esse offset? Esse offset foi inventado por quem vendia ou por quem comprava? Por quem vendia. Então quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é burro, não tem arte. Então isso aí, certo? De alguma maneira, ou certamente, ela encarece. E ele diz primariamente o que ele pensa que o senhor deve absorver em tecnologia. Às vezes nós mesmos temos dificuldades de entender o que nós estamos absorvendo a tecnologia. Fato de 1 mês e meio atrás, visita de autoridade brasileira ao programa de construção dos submarinos na França.
pergunta de autoridade. Será que nós temos condição de absorver essa tecnologia do francês? Resposta à autoridade. Este almirante que está acompanhando o senhor é PhD em solda. Já soldou o casco de mais de 10 submarinos. Nós temos condições de absorver aquela tecnologia. A gente fica muito orgulhoso disso. Então, a iniciativa de offset, ela partiu de países vendedores e agora a gente tem que, acho que o mote da pergunta é como é que nós vamos otimizar esta participação para melhor enriquecer. Melhor seria que fôssemos vendedores de offset. Conhecemos, por exemplo, já citada a Embraer vende, certo? Quando vende seus aviões, principalmente na Ásia, também já citada aqui de manhã, ela é obrigada a participar, por exemplo, de programas de prevenção da AIDS num país da Ásia, como parte do offset. Não tem nada a ver com a venda do avião. Se o contrato for bem feito, essa compensação ela pode estar, talvez, embutida dentro do contrato. Mas o que o empresário, e agora eu falo em nome da minha associação, certo? O que o empresário solicita disso? Um maior conhecimento. Que política governamental, certo, seria bom para que isso fosse bem sucedido? Que o governo conhecesse melhor as nossas indústrias. Exemplo, certo? Feira do Brasil na França, com uma organização feita por uma unidade do governo que é FAES, que chama-se Apex, certo? Se coloca na França, por exemplo, agora, certo? Uma feira de defesa, 8 empresas brasileiras, durante 5 dias. Será que, certo? O que o empresário espera quando está ali? A visita do nosso embaixador ao pavilhão do Brasil, para fazer como os outros países fazem. E visitando o pavilhão americano, encontrei o pessoal fardado, certo? Coronel, o que o senhor está fazendo? O que o senhor está vendendo aí fardado? Não, eu estou mostrando os produtos feitos pelo meu país, que se alguém perguntar. Então tem um catálogo do Ministério da Defesa americano que fala, olha aqui, ó, isso aqui custou tanto, é produzido por tanto e vale tanto, e é feito pelo meu país, e eu garanto porque eu uso. Então a gente espera que a gente tenha esta participação e solicita isso. A gente solicita o empresário, que não sou eu, não sou empresário, mas o empresário solicita o seguinte: se o nosso ministro da Defesa vai visitar um país para ver, certo, veículos aéreos não tripulados, escolha das empresas brasileiras algum expert que vai ser o assessor dele, certo? Para ele não ouvir que aquele avião mergulha, certo? Navega debaixo d'água, depois sobe, vai à lua, não sei o quê, e às vezes a gente talvez compre alguma coisa que nós produzimos aqui no nosso país, e nós temos condições de fazer. Então, por isso que nessa primeira pergunta, eu tenho o meu conceito de offset encarece. Ele é necessário porque ela agora é uma palavra da moda, né? Tempo de mudança, transformação, certo? Modernização e offset. Offset é uma palavra da moda. 20 anos atrás, ninguém aqui nesse auditório falava offset. Antes da Guerra das Malvinas, ninguém conhecia o Exocet. Também depois saiu, virou até música. Nós temos no país, então, a ação de governo é imprescindível, porque os compradores de produtos de defesa e segurança, certo, são governo e governo. Então, o governo precisa conhecer as possibilidades. Se os senhores olharem para trás, na Marina da Glória, aqui do lado, todos aqueles barcos maiores de 45 pés têm um radar em cima. Ou eles são Raytheon, Furum ou Deca. Um país que tem a condição e a capacidade de fazer um radar saber, como nós já temos, um radar homologado, nós temos condições de fazer um radar de navegação. É simples. E sabe quantos vão ser comercializados esse ano no Brasil? 4.000. É a frota pesqueira, não é só para a marinha de guerra, não. É a frota pesqueira, a modernização da Petrobras, os barcos de recreio, etc. Então tem mercado também. Certo? Então essas ações governamentais podem, certo, nos ensinar mais. Offset, ele hoje é aplicado. Como é que a pequena empresa sabe do offset? Como é que ela se candidata ao offset? As empresas grandes, que têm estruturas, elas conseguem, elas se estruturam para receber essas informações. E as pequenas empresas? Lembrem-se, a Base Industrial de Defesa do Brasil, certo? Nós hoje na BIND somos 150 empresas. Dessas 150 empresas, 57% têm menos de 40 empregados.
Se essa empresa tem menos de 40 empregados, quantas pessoas ela tem para ler o diário oficial? Ah, está lá no Comprasnet. Quem é que tem tempo para ler o Comprasnet de manhã cedo? O cara está matando um leão lá, correndo certo, o tempo todo para salvar a empresinha dele, certo, o que ele tem que fazer. Então, a presença e o apoio do governo, certo, o conhecimento do governo e a recepção do governo ao empresariado é muito importante. E isso o empresariado clama por ter essa satisfação ele ser bem acolhido, ele ser parte disso. Eu volto à minha vida profissional, que um dia eu disse, eu tenho dois braços, o braço militar no centro de eletrônica e o braço civil. E se eles não andarem juntos, nós aqui não reparamos e consertamos coisa nenhuma, né? Então tem que haver um conceito de inteligência competitiva de Estado. O Estado como um todo tem que entender e elegendo como elegeu na Estratégia Nacional de Defesa, né, as tecnologias críticas, né, nuclear, cibernética e aeroespacial, a partir daí fazer um espraiamento. Mas, para a gente atingir a cadeia produtiva da Embraer, por exemplo, a gente precisa de alguém que faça bancos de aviação. Senhoras e senhores, sabiam que nós fazemos submarino, certo? Aqui já construímos 5 submarinos, mas no Brasil ninguém fabrica banco para avião. Aquela tecnologia enorme, né, que na executiva deita, que na outra semi-deita, sei lá o quê, mas não. Então a gente não faz, a gente importa, né, a nossa Embraer importa as cadeiras para as suas aeronaves, quando ela podia fazer isso. Numa recente visita com o diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército, nós, pegando um gancho aqui em quem puxou a minha orelha, o doutor Carlos Aguiar, puxou a minha orelha que eu não trouxe as medidas viabilizadoras para o setor, mas nós visitamos e verificamos que essa pistola, a laser que dá choque, que a gente viu aí, que no mundo é conhecido como taser, né, taser que domina o mercado, a indústria dele, eu estou fazendo uma propaganda agora dele, porque é uma empresa nacional, totalmente nacional, fez uma pistola, homologou essa pistola no Exército, custa caro homologar o produto. Homologou, esse produto está homologado e constatado pelo DFPC. Ela é 100 características melhores, eu tenho elas aqui, não vou mostrar às senhoras e os senhores, mas a gente precisa disso aqui. Então, baseado nessas tecnologias prioritárias, certo? O governo como um todo, com a inteligência competitiva de Estado, deve orientar as indústrias para o recebimento dessas informações, para a absorção dessa tecnologia, já que é inevitável que isso exista. Ouvir as indústrias, que os únicos compradores são o governo. E tocando, certo, no último ponto, que é da Unasul, também, nesta semana passada a gente ouviu uma coisa muito bonita, muito interessante nessa integração que nós temos aqui na América do Sul. O embaixador, o ministro da Defesa da Bolívia, dizendo que as fronteiras físicas que nos unem não devem ser barreiras, e sim pontes sólidas que aumentem a união entre os países. Isso nós estávamos falando sobre, eles estavam falando especificamente sobre veículos aéreos não tripulados para a vigilância das fronteiras. Como é que nós podemos colaborar? Existe um problema. Infelizmente, pelo nosso tamanho, talvez, do Brasil, alguns países pensem que nós queremos a hegemonia não, acho que nos cabe conduzir isso com muita serenidade, mostrando sempre que nós não temos querela com nenhum país vizinho nosso, nenhum, absolutamente nenhum. E o Unasul, também citado na palestra anterior, é um grande instrumento para que a gente possa alcançar essa meta de consolidar essa união, especificamente no setor de defesa e segurança, que agrega tecnologia, agrega a nossa balança comercial, produtos. Quantos pares de sapato precisam ser exportados para compensar a exportação de um avião Super Tucano? Ali tem tecnologia. Quando a gente compra o avião da Embraer, e quando nós perdemos a exportação de armas para a América do Sul e Caribe, por uma lei que taxa as empresas brasileiras de armamento e munição em 150%, volto para a televisão de hoje e de anteontem. Daquele armamento que foi encontrado na Rocinha, tem algum fuzil da Indel? Nenhum.
Então, não vamos armar os vizinhos, isso voltará com o traficante, com o ilícito. Certo? Não existe nenhuma munição CBC e nada da Intel. Nós temos que vigiar nossas fronteiras, mas uma coisa não depreende da outra. Então, a Unasul, para mim, é um instrumento enorme. Acabamos de receber uma proposta em face desta crise europeia agora. A Europa vive uma crise muito grande e as nações europeias, todo mundo, e nós somos hoje, as senhoras, um pouco me desculpe, a noiva bonita. Todo mundo quer casar um pouco com o Brasil, né? É uma beleza. Então, eles estão propondo, certo, ao Brasil que nós estendamos esse conceito, certo, de Unasul para o ibero-americano, para que nós possamos, certo, partilhar as nossas indústrias. Certo, o avião Boeing é construído em 22 países, inclusive no Brasil. Ninguém vai verticalizar tudo. A gente sabe disso, as indústrias sabem disso. As indústrias não pedem nenhum benefício, certo, com o RETID. Não faz o menor sentido eu pagar o imposto quando eu vendo uma coisa para as Forças Armadas e se eu comprar através das minhas comissões no exterior, eu comprar isso de graça. Então, o apelo que eu faço às senhoras e os senhores deste auditório, como brasileiros e amigos do Brasil que aqui estão, é que entendam que nós não queremos ser vendedores de coisa nenhuma externamente, que é o tema. Nós queremos ser parceiros para construirmos juntos uma soberania adequada para o nosso continente. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-almirante Carlos Pier Antônio Gamboa, que é também vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Materiais de Defesa e Segurança. Passamos agora ao nosso terceiro palestrante, ministro Afonso Álvaro de Siqueira Carbonar, assessor especial para a Defesa do Ministério das Relações Exteriores. Tem Vossa Excelência a palavra por 15 minutos. Obrigado, deputado Paulo Jungmann. Queria, na sua pessoa, cumprimentar os demais membros da mesa, mas eu gostaria, sobretudo, de reconhecer a presença, que é uma alegria para mim, do ministro, embaixador José Botafogo Gonçalves, que foi meu chefe em duas ocasiões, e com ele aprendi muito, e hoje, como não só poderia acontecer, agregou um pouco de complexidade ainda a esses temas todos que, por si só, poderiam servir para um seminário, talvez de uma semana inteira discutindo. Eu queria rapidamente dizer que eu vou responder de forma muito sintética as duas primeiras perguntas para fazer um foco específico no tema da América do Sul, da Unasul. Nós tivemos quinta e sexta-feira passada uma reunião extraordinária de ministros de defesa em Lima, e ali foram, acordadas algumas decisões importantes. Mas eu tentarei, naturalmente, responder, antes dos debates, a alguns dos pontos que o embaixador José Botafogo Gonçalves levantou na sua brilhante intervenção inicial. Eu queria dizer que os palestrantes que me precederam já responderam, na realidade, a primeira questão. A primeira pergunta desse seminário, a chave do sucesso com relação aos offsets é uma boa coordenação. Aqui de manhã cedo se falou em cooperação, mas na realidade é algo que nós precisamos aprofundar e aprimorar, que todo governo precisa fazer, é a coordenação. Nós temos experiências excelentes no Brasil, tem capacidade negociadora, tem experiência na área militar reconhecidas. A Embraer, inclusive, é uma dessas experiências muito exitosas, mas eu quero dizer que, a partir desse momento, o Brasil não só tem que saber negociar offsets para quando compra equipamento em seu próprio favor, mas também tem que saber ofertar offset. Essa é uma nova modalidade. É bom lembrar que o offset hoje cada vez mais, e é uma prática que vem do pós-guerra, na realidade, nos anos 60, nós já tínhamos uma longa tradição dos americanos estenderem offsets, e na prática o que nós precisamos saber, sobretudo aqui na nossa região, no nosso entorno, nós veremos
cada vez mais é saber o que ofertar. Às vezes, capacidade numa área completamente alheia à da defesa pode ser útil, pode ser importante. Por exemplo, uma política social, por exemplo, uma política pública, o treinamento pode ser considerado um offset. Talvez possa parecer algo um pouco distante da realidade, um pouco insólito, mas na realidade é o que nós temos que começar a nos habituar. No final do governo passado, o MIDIC fez um esforço de coordenação louvável, eu reputo louvável, e que nós temos que continuar. Evidentemente, tem que ser um esforço de troca de experiências, de lições aprendidas, sobretudo. Ninguém deve impingir sobre o outro órgão. O fracasso ocorrerá se um órgão do governo quiser efetivamente impingir um determinado offset. Então, quem está comprando equipamento ou precisa ter acesso a uma determinada tecnologia, precisa ser o órgão definidor da política de offset, ou do próprio offset, ou da compensação, como nós chamamos. Então, acredito que isso seja o caminho. No Brasil, hoje, nós já temos capacidade para oferecer e, sobretudo, para negociar. Acho que o ProSub é um exemplo também atual, importante do ponto de vista de uma negociação exitosa. E queria dizer que a negociação em tecnologia, como muitos saberão aqui, por experiência própria, tecnologia, na realidade, não se compra, não se transfere. Tecnologia, pela prática, ela se assimila. E quando é possível se assimilar? Porque nós sabemos que quem tem a tecnologia, e sobretudo a tecnologia de ponta, não quererá dar essa tecnologia, porque esse é o diferencial do empresário, do Estado. Enfim, com relação à segunda pergunta, eu acredito que, do ponto de vista de política comercial, nós podemos fazer muito ainda. A política nacional de exportação de produtos de defesa é uma proposta que está sobre a mesa, acredito que é complementar. Nós falamos aqui de 40 medidas de apoio à indústria de defesa, de produtos de defesa, incluindo serviços de defesa, e eu acho que nós temos que fazer, dentro desse esforço concertado, aprovar uma nova, mais ágil, estava conversando, política na área de exportações. Minimizar os tempos, encurtar os tempos, encontrar formas de desburocratizar. Essa é a tônica. Continua sendo, parece uma coisa antiga, mas, pois bem, continua sobre a mesa, continua sendo um tema importante. Com relação ao América do Sul, ao Unasul, eu queria dar um enfoque rápido sobre o que está acontecendo, um pouco nossa visão. Naturalmente, se alguém, quem estiver com controle, não sei se alguém está com controle da exposição, eu gostaria que passasse rapidamente. Eu não vou passar todos os slides, mas eu quero passar. As premissas que nós temos na América do Sul, adianta aqui, obrigado, são as de que é preciso, o Brasil nesse início do século XX vai continuar a ser uma potência pacífica, não bélica, né? Respondendo um pouco a pergunta do embaixador Botafogo Gonçalves. A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, como foi visto, é um dos eixos, não o único, um dos eixos de integração regional. O Mercosul continuará a existir e as nossas relações bilaterais continuam a ser fundamentais. São eixos estruturantes, como se diz, da política externa brasileira. O Conselho de Defesa é um dos 8 conselhos, órgãos, instâncias da Unasul. Ele tem um papel-chave no fomento do consenso, no fomento da confiança, na construção de uma cooperação regional. Não se trata de uma aliança defensiva, não estamos excluindo ninguém desse processo. Algumas questões chaves sobre o Unasul que eu acho que são importantes. Quer dizer, a integração regional é um ponto de partida, nós precisamos entender isso, e temos às vezes dificuldade, reconheço, para o fortalecimento da presença do Brasil no mundo. Parece uma coisa óbvia, mas respondendo à pergunta, a questão levantada pelo embaixador,
o Brasil precisa aprofundar a interlocução com a Argentina, tanto no plano bilateral, onde nós temos uma parceria estratégica, quanto no âmbito regional maior, atendendo a pleitos da própria Argentina no âmbito regional, subregional. A convivência pacífica, já falei, o que nós queremos? Prosperidade para os nossos vizinhos. O nosso projeto de integração faz parte, integra esse projeto à prosperidade do nosso entorno. 5 questões chaves para entender o que está acontecendo no Conselho de Defesa e na Unasul. Nós queremos um diálogo e concertação política. É disso que nós estamos falando. Nesse primeiro estágio, nós queremos nos aproximar, queremos o diálogo, queremos projetos de cooperação. Nada que seja absolutamente impossível. Haverá projetos, nós veremos, projetos que são muito avançados e que possivelmente teremos algumas frustrações. Nem todos os projetos estão fadados ao sucesso. Os empresários, aqueles que fazem P&D e inovação, sabem que, evidentemente, há um risco sempre do fracasso. E alguns projetos vão malograr, infelizmente. Temos que saber conviver com esse risco. Fundamental o conceito de zona de paz. É em cima desse conceito que a política externa brasileira fundou a Unasul. Esse é o princípio norteador da Unasul, uma zona desnuclearizada, uma zona de paz e uma grande contribuição à paz e segurança internacionais. Eu queria passar imediatamente aos projetos, porque hoje de manhã foi levantada a questão se haveria projetos. Na última reunião, nós estamos trabalhando em 2 planos na Unasul, no CDS. O primeiro plano é um plano muito básico de conhecimento recíproco, de troca de informações na área da metrologia, na área da conformidade, na área do conhecimento básico das indústrias, conhecimento das pessoas, conhecimento das instituições, dos centros de pesquisa. Nós estivemos bastante afastados dos nossos vizinhos em geral. E, num segundo plano, numa segunda dimensão, essa muito mais estratégica, nós vamos trabalhar projetos que sejam ambiciosos. Nessa área, nós temos que estar preparados, inclusive, para certas dificuldades, certos obstáculos. Uma dessas áreas importantes foi a ideia, foi aprovada essa ideia na sexta-feira, entre os projetos do Plano de Ação para o ano de 2012, o exame, o estudo de viabilidade de Vantes. Então, essa é uma novidade na região. Nós precisamos começar a fazer esse esforço. É um esforço de conhecimento, de novo, um esforço de conhecimento e de conhecimento das capacidades, porque, segundo um diagnóstico que já foi feito, muito preliminar na Unasul, embora haja enormes assimetrias, e nós sabemos que existem enormes simetrias, existem também nichos, existem capacidades muito específicas nos nossos vizinhos e que nós temos que saber aproveitar. Então, nesse sentido, a Unasul pode ser um foro, uma instância importante. Na tela, os senhores estão vendo aí a segunda proposta é se realizar, então, um seminário na região sobre tecnologia industrial básica. Essa é, talvez, a iniciativa que vai dar o primeiro passo e o Brasil deve entrar com uma presença, deve financiar, deve estimular a vinda dos nossos vizinhos, porque é do nosso interesse. Não é? Há uma outra proposta, finalmente, que diz que nós devemos criar um grupo de trabalho no ano que vem para examinar uma aeronave, um treinador básico sul-americano. E, evidentemente, possivelmente, a única empresa que tem esse treinador seja a Embraer.
Então nós vamos ter que ver se a Embraer tem interesse em participar, se é o caso, como fazer, mas a manifestação por parte da Argentina de fazer esse projeto, e que foi acolhido pelos 12 países membros, é um sinal, é um símbolo, diria, da vontade da integração. Não se trata apenas de um gesto brasileiro, é um projeto de construção conjunta. Obrigado. Obrigado, senhor ministro conselheiro da Platicar. Afonso Álvaro de Siqueira Carbonassi, assessor especial para a defesa do Ministério das Relações Exteriores. Queria pedir a... Vai usar o PowerPoint? Vai. Então, permanecendo no escurinho. Passo a palavra imediatamente ao coronel aviador Newton Silceu Alves, diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial da Aeronáutica. Tem Vossa Excelência a palavra em 15 minutos. Obrigado. Bom, eu vou dizer que se a gente não almoçou ainda, bom dia. Então, apesar do horário, bom dia a todos. Como já foi dito aqui, 15 minutos é um tempo muito exíguo, né? Muito pouco tempo para a gente pretender esgotar o assunto, pretender fechar todas essas 3 questões que foram colocadas. 15 minutos mal dá para a gente sequer ler o título do painel. Né? Se a gente for ver o título, então dá quase isso. Procurando ser objetivo, então, já foi um minuto. Procurando manter objetividade, então eu vou focar nas 3 questões que foram colocadas e também, como foi dito, sem a pretensão de respondê-las, mas de gerar mais questões, né? Num processo aí de maiêutica, a gente multiplicando as perguntas para que as respostas venham naturalmente e, inclusive, a audiência possa contribuir com essas respostas também. O objetivo aqui, então, será identificar, né, que ao final vocês identifiquem por meio da proposta de reflexão, esse o mote do evento, né, propor reflexões a respeito do tema, que sejam identificadas essas questões relevantes para o desenvolvimento da nossa base industrial de defesa. E o roteiro, ele foi feito com base no título do painel, onde está ali mecanismos de compensação comercial, tecnológica e industrial, as transferências de tecnologia e a integração da nossa base industrial de defesa na América do Sul. Então o roteiro foi montado em cima disso. Antes, porém, que a gente passe para o primeiro tópico, né, os mecanismos de compensação comercial, tecnológica e industrial, eu julgo importante que a gente entenda, que a gente saiba aí, o que se busca com esses mecanismos, né, qual é o objetivo da nossa política de compensação comercial, tecnológica e industrial. Nós temos no âmbito do Comando da Aeronáutica um documento, que é a nossa DCA 360-1, que coloca ali o objetivo da política de compensação comercial, industrial e tecnológica, promoção do crescimento dos níveis tecnológico e de qualidade do Parque Industrial Aeroespacial Brasileiro. E aí a gente vê o seguinte, promover o crescimento dos níveis tecnológicos e de qualidade do Parque Industrial, não necessariamente de algo relacionado com o projeto que gerou aquele acordo, né, com o contrato que gerou aquele acordo de compensação. Daí a gente tem os exemplos de offset indireto, de compensação indireta, como já foi citado aqui, o caso da Embraer, que tem que participar de programas de combate à AIDS